Fala pessoal, seja bem-vindo aí. Meu nome é Luan, vou estar falando um pouquinho hoje aí sobre o índice de força relativa, que é o nosso indicadorzinho IFR. Eu utilizo ele desta maneira aqui e vou estar explicando o conceito atrás desse método que foi desenvolvido aí para estar trabalhando com ele. Beleza? Então acompanha aí que eu vou estar passando para vocês. Bom, quando você instala o Profit aí, colocar um novo gráfico. Quando você instala e você adiciona esse indicador no seu programa, se você instalar um IFR aí, ele vai vir dessa maneira aqui, ó. Só vai vir desse jeito. E aí foi feito um estudo, um pensamento para estar desenvolvendo essa maneira que a gente está trabalhando aqui hoje. Beleza? Então eu trabalho desse jeito aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Bem diferente disso aqui, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É o mesmo indicador, mas tem uma lógica atrás aí desse método aí de utilizá-lo. Beleza? Então vamos lá. Bom, para que serve o IFR? O que ele significa? O IFR significa índice de força relativa, ou seja, ele mede a força de um movimento do mercado. Ou seja, se você tem um movimento de alta, o IFR ele tem que começar a fazer topos ascendentes. Agora, se você tem um movimento de alta e o IFR já não consegue renovar a máxima, aí você tem uma divergência comparada ao movimento. Então ele serve para nos mostrar quando um movimento está perdendo força, e no mercado ele se move através entre o desbalanceamento da oferta e da demanda. Se você tem um preço andando para um lado sem força, significa que aquele player que está lá na parte de cima está cancelando as suas ordens e o preço está indo para aquele lado sem volume. Então não há força naquele movimento, é apenas um movimento onde o player não está atuando contra o movimento, ou seja, tem um player aqui impulsionando e o cara lá de cima que quer vender, ele quer vender mais caro, ele começa a cancelar e o mercado sobe. Só que no IFR não vai ter força, porque o cara está cancelando. Então ele não vai renovar a máxima aqui, ó. Entendeu? Aí você tem que avaliar essa força em diferentes fractais, ou seja, em diferentes times frames aí, para estar validando essa análise. Beleza? Então eu utilizo o IFR dessa maneira aqui, trabalho nos 5 minutos. Beleza? O período que eu utilizo ele é um período de 14. Opa, deixa eu apagar aqui. O período que eu utilizo ele é um período de 14. Beleza? Mas por que 14, cara? Porque 14 é um número de Fibonacci. Porque o mercado financeiro foi construído e ele é movido por uma grande estatística, ou seja, uma grande que eu posso falar para você, uma grande proporção. Então o mercado ele é proporção.
Então você tem ali, por exemplo, os números de Fibonacci. Você pode pesquisar aí, por exemplo, os números de Fibonacci. Quer ver? Números Fibonacci. Aí ele mostra a sequência para você. Se você for ver aqui, ó, não tem 14, mas o 13 é muito próximo. Então a gente está utilizando aí o 14. Beleza? Para quem não sabe como que começa a gerar esse número aqui, ó, é só você fazer o número, por exemplo, 0 mais 1 dá 1. Aí depois você faz 1 mais 1 dá 2. Aí depois você faz 2 mais 1, que é o anterior, ele vai gerar o da frente. Então você faz 3 mais 2, ele gera o da frente. Então é uma proporção aonde o preço vai aumentar quantitativamente. Então, beleza? Por isso que a gente utiliza o período 14 aí. Agora, por que eu utilizo ele desta maneira, que essas linhas aí que parece uma loucura doida aí, mas não é loucura não, gente. Calma que eu vou estar explicando aí. Bom, primeiro eu tive que ler este livro aqui, ó, que eu recomendo para vocês que está iniciando. Esse livro aqui, ó, Ciclos de Mercado, beleza? Dominando o ciclo de mercado. É um livro fenomenal. Ele vai explicar muito a parte psicológica aí do comportamento dos preços, alguns ciclos de juros, ciclo de crédito, bastante coisa aí. Um livro bem bacana aí para quem tá no mercado aí, para ter uma boa referência aí de pensamento aí, beleza? Então nesse livro aí ele fala sobre os ciclos. O que é um ciclo? Ciclo é quando você tem um movimento de baixa, aí esse ciclo de baixa já não tem mais ofertas, ele começa a subir, aí começa a subir, chega lá em cima, não tem mais demanda, o preço volta. E aqui nesse ponto aqui e nesse ponto aqui é onde eles falam que é a euforia máxima e o pânico extremo, beleza? Então você tem dois extremos aí, e pensando nisso, o mercado ele é algo psicológico também. Então você tem a psicologia dos investidores aí, que seria o meio do caminho aqui, beleza? Aí esse meio do caminho ele foi representado aqui nessa linha branca, que é os 50% aqui do IFR. Você pode ver que o mercado respeita muito essa região dos 50%, beleza? Ó, respeita de baixo para cima, respeita. Então é uma região psicológica aí dos ciclos, beleza? Agora você já sabe que os 50% é um fator psicológico. Se você tem um ciclo de mercado que ele é assim, um ciclo completo, na metade do valor é 50%, você concorda comigo que esse cara aqui que está comprado e esse cara aqui que começou a vender vai começar a brigar nessa região aqui de 50%? Esse cara querendo levar mais para cima e esse cara aqui querendo reverter o mercado. Então aqui nessa zona ele começa a montar como se fosse um cabo de guerra. Já viu aquelas pessoas lá que fica puxando lá, um puxa para um lado, o mercado anda um pouquinho para um lado e volta para o outro. Então aqui gera uma zona que eu considero como se fosse uma zona onde o mercado tem o seu balanço natural de montagens de posição, que ele foi determinado até aqui, ó, até o valor de 60
e até o valor de 40. Então, diante do meu operacional, quando o mercado está dentro desse range aqui, ó, eu não opero. Ah, mas aí então você nunca opera. Eu opero muito pouco. Por quê? Quando ele está dentro dessa zona, é uma zona de troca de lotes, onde o player vai estar montando posição, alguém que é muito grande aí no mercado vai estar montando posição. E a gente nunca se deve operar no meio de onde um grande player está montando posição, porque ele agride um pouco e recua para não deslocar o preço dele tanto para conseguir vender ou comprar o tanto que ele quer. Ó, por exemplo, aqui no dia, agora dia sexta-feira, foi o dia 17, esse dia do mercado aqui, ó. Vamos dar um zoom aqui pra gente ver o que aconteceu aqui. Vamos lá. Bom, ó, beleza. Vou até puxar ele na parte de cima para ficar melhor para ver. Ó, mercado abriu aqui. Mercado abriu aqui. Ó, IFR abaixo aqui da zona. Então aqui você poderia procurar uma venda aqui, ó, nessa região abaixo. Aqui, ó, abaixo você procuraria uma venda. Aqui nessa região de cima você não procuraria porque estaria dentro da zona, ó. Aqui você não se opera. Então beleza, o mercado trabalhou aqui para cima, tinha as médias aqui puxando para baixo. Quando perdeu a região de novo aqui, você vende, ó. Aí você venderia aqui, ó, nesse exato momento. O seu stop sempre é atrás de uma zona de referência. Então olha para você ver, você venderia aqui nessa região aqui, ó, onde ele saiu ali embaixo no IFR às 10h05, e o seu stop estaria aqui atrás desse pivôzinho com 185 pontos. Ó, o mercado evoluiu aí 340 pontos. Então, se você é um cara que tem um capital maior, aí você não precisa operar o tempo todo. Você vai operar com menos exposição. Quando o mercado voltar, se ele voltar, ele pode voltar aqui. Ele saiu, mas ele podia ter voltado rapidamente. Então seu stop estaria curto aqui. Seu prejuízo não seria muito grande e o seu retorno foi 2 vezes aí o seu stop. Então você tem um fator de lucro aí 2 para 1. Beleza, o mercado continua, chega aqui embaixo aqui, que é uma zona de interesse do player aqui, ó. Ele montou uma posição aqui. Aqui, ó, quando o preço retorna aqui, ele defende a posição dele. O preço volta. Quando ele volta aqui, ele já volta para dentro do range aqui, você não faz nada. Aqui ó, ele volta, ameaça a romper de novo aqui, ó. Mas aqui você já não venderia. Por que não? Porque aqui o player já defendeu aqui, ó. Então você teria que esperar o preço romper essa região, voltar a testar para você vender. Não foi isso que aconteceu aqui. Então você também tendo uma análise mais completa, você consegue reduzir o seu número de stops aí, beleza? Sempre quando um player ele defende uma posição, você marca aquele ponto ali que você venderia só abaixo daquele ponto ali, porque o player conseguiu reverter o mercado, significa que ele tem interesse na região ali, beleza? Aí o FR entra para dentro, mas lá no finalzinho do dia ali, ó, o mercado saiu do range aqui, ó. Se você marcar essa região, ele saiu aqui e deu um momento aqui para fechar o dia, mas aqui você não operaria porque já é final de dia, não se opera final de dia, beleza? Então
esse FR for montado desse jeito, quando você está dentro dessa zona aqui, você não se opera, você só vai operar quando o preço sai da zona aqui. Quando ele sai da zona aqui, ó, você venderia, por exemplo, aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó, o preço saiu aqui, né, ó, vou pegar o coisa reto, ó, o preço saiu aqui, beleza, ó, tá alinhadinho. Onde você venderia? Aqui. Seu stop estaria aqui, ó, beleza. Olha como que o mercado evoluiu aqui, ó, beleza. Então olha o tanto que o mercado andou a seu favor pelo seu risco que você tem. Então você opera menos, mas você opera com algo mais certo, mas você também tem que ter análise bem profunda aí, entender um pouco de mercado, a lógica dele. Porque ó, nessa posição aqui, por exemplo, ó, o mercado rompeu aqui, beleza, você entraria aqui nesse ponto, ó. Você bateria mercado aqui e o seu stop aqui, beleza. Mas ó, você tem uma média que tá direcional de alta. Se você está entrando nessa posição aqui, você tem que saber que você tem um risco de esse player que está carregando essa posição aqui lá de trás, acompanhando por essa média aqui, ele vai defender aqui, meu amigão. Então ó, você tem que tomar cuidado, ó. Se você vendeu aqui, você pelo menos nessa região da média, você desalavanca a sua posição, ou seja, sai parcialmente dela e vê se o trade vai romper aqui, porque às vezes pode acontecer do player continuar agredindo aqui. Mas ó, para você ver, quando chegou lá na posição, o vendedor parou de agredir, ó, as agressões aqui embaixo, ó, volume caiu, ele parou de agredir. E o comprador que está vindo posicionado aqui nessa média aqui, começou a carregar a posição. Olha essa montagem de posição aqui, pessoal. Em cima da média. O cara absorve, o preço não passa, velho. Quando estoura aqui, ó, é o ponto de você comprar. Ó, estourou aqui, ó. Beleza? Vamos ver onde estourou. Ó, estourou aqui. Ó, nesse candle aqui. Beleza, estourou. Espera voltar, ó. Voltou, ó, volume caiu, beleza, pullback sem volume, acima da média, compra. Onde está seu stop? Aqui, ó, nessa região, ó, stopinho barato, ó, olha o potencial de ganho. Onde você deveria ter desalavancado, ó, nessa região aqui, ó, desalavanca um pouco, deixa o preço andar para ver se evolui. Beleza? Então esse indicadorzinho, quando você tem o preço trabalhando aqui nessa zona aqui, ó, você não opera, mas quando ele começa a sair para fora aqui, é onde você fica de olho aí e também junta isso com o seu trade system aí para poder melhorar as suas entradas aí, reduzir o seu número de stops aí, beleza? Então vamos lá, ó, eu utilizo aqui no indicador o 50%. Essa zona aqui eu marquei ela do 40 ao 60, que seria a proporção de 10 para cima e 10 para baixo, e onde o pessoal aí psicologicamente fala, dizem no mercado aí que o FR está acima de 70%, ele está sobrecomprado, mas o FR não foi desenvolvido para utilizá-lo nessa teoria aí de sobrecomprado e sobrevendido. FR é apenas para medir a força de um movimento, beleza? Se ele renova um topo ali, um pivô de alta, e ele não renova o IFR, significa que o player lá que está vendendo cancelou
as ordens e o mercado deu um aumento ali, mas não foi o comprador que levou o preço lá, foi o vendedor que deixou o preço subir lá, tirou a liquidez da venda e o preço subiu. Então tomem muito cuidado com isso aí, fica bem de olho aí nos topos ascendentes de FE e topo descendentes comparado ao movimento aí. Beleza? Então, vamos lá de novo explicando aqui. Os 50% eu coloquei aqui nessa linha branca. Depois eu marquei ele do 40 ao 60. É uma região neutra, onde o mercado faz o próprio balanço de acumulação aqui. Beleza? E como a gente opera o desbalanceamento de convicções, que seria o desbalanceamento entre a oferta e a demanda, a gente operaria só quando o preço fosse deslocar para outra região de liquidez. É onde a gente tem a maior probabilidade de ganho, porque a gente não estaria entrando no meio de uma posição de um player grande aí que estaria acumulando no mercado. Beleza? Aí depois eu marquei o fator psicológico aqui de 70. Então, ou seja, dos 50 ao 70 daria a proporção de 20. Então eu marquei a proporção de 50 menos 20 seria a proporção de 30, que seria aqui, ó, esse amarelo, esses dois amarelos. Depois eu marquei também a proporção de mais 10, que seria a proporção de 50 mais 30, daria 80. É onde o pico máximo de mercado, onde acontecem as reversões de mercado. Não necessariamente, toma cuidado, viu? Mas é onde o mercado tem mais a tendência a retornar aos preços normais aí. Beleza? Ó, esse exemplo, por exemplo, bateu aqui no pico aqui. Bateu no pico aqui. Vamos ver como estava o mercado lá. Ó, projetar para cima. Ó. Olha quando ele renova a máxima aqui, ó. O IFR aqui, ó. Divergiu. Aqui é um bom momento para vender? Mas espera romper a média. Quando ele quebrar a frequência, ó, ele está trabalhando nessa frequência aqui. Quando ele quebra a frequência, você vende, stop na máxima. Ó, você teve um fator de lucro aí de pelo menos 1,5 a 2 aí para 1 de risco. Beleza? E olha onde quando ele retornou aqui, ó, onde ele parou aqui, ó. Aqui no fator psicológico aqui de 30. Beleza? Ó, parou no fator psicológico. Então, ele foi desenvolvido para isso. Quando você estiver próximo aqui da região de 80, você já não vai entrar no mercado. Você já vai começar a olhar o mercado no próximo movimento de alta, se ele vai divergir aqui no IFR, para você pegar uma quebra de frequência aí. Beleza? Você venderia aqui nesse ponto. Ó, você teve um baita potencial. Se você não quisesse deixar o stop na máxima, você deixaria aqui, ó, um pouco acima aqui, nessa região aqui, onde aconteceu a quebra da frequência. Beleza? Mas não deixar muito perto não, porque o mercado pode dar uma sacudida aí e seguir o movimento. Beleza? Então, quando chega nas máximas, você fica de olho já em uma possível reversão. Quando está na zona neutra, que seria do 40 ao 60, você não faz nada. E quando ele fosse romper o 40 ou fosse romper o 60, você olharia os indicadores aí que você tem aí no seu trade system e olharia os outros fractais também, se estava em concordância aí para você entrar na posição. No meu caso, eu entraria nessa posição aqui, ó. Beleza? Essa posição aqui, ó. Porque aqui ele já teria me mostrado sinais que o player estava aqui, ó, montando uma posição. Aqui, esse candle aqui que estourou, foi simplesmente o stop desses caras que estava vendido aqui. Então ele estourou. Quando ele estoura e volta para testar a demanda aqui, ó, você já vê que não tem volume. Beleza? E
Aí você tem um fractal maior também te apoiando aqui. Eu compraria aqui e deixaria o trade correr aí. Stopzinho. Opa, stopzinho aqui abaixo aqui nessa região. Beleza? Então é assim que eu utilizo o meu IFR. Beleza? Mas a grande lógica que eu usei para criar esse IFR foi lendo o livro lá do ciclo de mercado. Beleza? Porque digamos que você tem um cabo de guerra, e você tem os 50% e você puxa para cá e você puxa para lá. Beleza? Quando você tem até um certo período aqui, que foi aqui onde eu representei aqui do 40 ao 60, essa zona aqui, meu amigão, é uma zona, por exemplo, que as forças estão muito desequilibradas. Agora quando o mercado sai para fora, meu amigo, isso significa que a outra contraparte já não está tendo tanta força para segurar o preço aqui. Beleza? Então a única coisa que eu fiz foi pegar essa lógica de um cabo de guerra e representar aqui no IFR, baseado aí numa proporção de Fibonacci. Beleza? Então vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula aí. Utilizem aí, eu utilizo no período de 5 minutos. Utilizem aí, montem, testem, olhem dias para trás aí como que aconteceu. Vamos ver outros dias aqui para você ver. Ó, por exemplo, vamos ver este dia aqui, ó. Vamos pegar esse pedaço aqui para analisar. Ó, aqui você não faria nada, beleza? Nessa região aqui, ó, não faria nada. Por quê? Porque você já tem um player aqui, ó, atuando. Então você teria que vender abaixo nessa região. Agora quando ele vai sair lá para cima, isso que eu falo para vocês, você tem que tomar cuidado em observar qual que é a frequência que o player está defendendo a posição dele, ó. Aqui na posição aqui tem, ó, esta média por cima dos preços. Então o player está posicionado aí na posição vendida, então ele vai defender perto dela. Olha o que acontece aqui: defesa, defesa, defesa. Então o IFR começou a sair para cima aqui, ó. Mas você compraria com um player posicionado nessa posição aí? Eu não compraria. Então neste intervalo de tempo aqui, ó, eu não teria operado. Mas todo esse tempo sim, cara, eu tô aqui para ganhar dinheiro, não tô aqui para ficar clicando botão. Então você tem que ter a mentalidade aí de ganhar dinheiro nesse mercado, não de ficar clicando botão aí, de querer estar certo o tempo todo, que você tá perdendo a oportunidade, que o preço tá andando, meu amigão. Quanto menos você operar, mais análise você fazer, mais dinheiro você vai ganhar. Beleza? Porque, por exemplo, se você pega um movimento como esse, que o player defendeu a posição aqui, o player acumulou a posição aqui, ó. Você vê um acúmulo de fechamentos, é um player defendendo a posição bem próximo da onde ele tinha defendido. Você vê o preço saltando as médias todas aqui, ó. O IFR saltou aqui. Se você tivesse um bom olho, você iria comprar aqui, ó, stop aqui, ó, abaixo da posição do player. Então, ó, você vê que o preço não voltou mais, andou no fluxo puro aqui, ó. Então isso aqui foi uma operação de fluxo. Olha como que os candles estão com spread bem alto aí, ó, bem grande, e comparado à abertura, fechamento mais alto. Isso aqui é fluxo. Beleza? Se você está olhando o gráfico aí, você também está olhando o fluxo. Beleza? Porque fluxo nada mais é do que o deslocamento de preço.
beleza? Se você tem um preço parado, isso aqui não é fluxo, isso aqui é um cara defendendo de um lado e de outro. Fluxo, você tem que ter deslocamento, beleza? Entre abertura e fechamento, ou ao contrário, de abertura e fechamento, isso é fluxo, beleza? E quando você tem dois candles contra o seu movimento, significa que o fluxo foi interrompido, já não tem mais aquela frequência de negociação. Então eu teria comprado aqui, stopzinho aqui, proporção 2:1 aqui, ó, excelente. Então olha para você ver, não operaria todo esse tempo aqui, ó, não operaria, mas ó, quando eu entrei no mercado eu fui lucrativo. Então isso que importa, você operar com baixa exposição e alta eficiência. Você tem que ser eficiente no mercado. Se você perde mais do que ganha, você não vai ser lucrativo a longo prazo. Você tem sempre que ter um fator de lucro com uma probabilidade maior a seu favor. Então o IFR ele ajuda aí você não ficar clicando nesses momentos que o player está montando a sua posição, beleza? Isso aqui foi uma montagem de posição e ele estourou a posição aqui, ó, beleza? Então aqui, ó, você não teria feito nada. Quando estourou aqui, você compraria, ó, estourou aqui, onde estourou aqui, ó, aqui já estava acima da média, aqui acima de ajuste, acima de VWAP, acima de médias mais curtas. Então é contexto bem favorável à sua posição, beleza? Então vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aí dessa aula de FR. Utilizem aí, faça replay de mercado aí, não botem dinheiro em risco, faça replay de mercado, veja como que o seu trade system funciona em relação a isso, beleza? E vou ficando por aqui, grande abraço. Se puder aí, ajuda a crescer o meu canal aí, que eu vou começar a postar mais vídeos para vocês de outras coisas que eu utilizo, de outras abordagens aí, de como que você pode se tornar alguém mais lucrativo aí ao longo do tempo, beleza? Porque aqui não é uma corrida de quem chega mais perto, não é uma corrida de quem vai mais rápido, de quem vai mais longe, beleza? Então, forte abraço aí, siga o canal, compartilhe, mande esse vídeo aí para pessoas que você conhece e chamem as pessoas para esse canal aí. Obrigado.